3, 2, 1, tudo bem, pessoal? Meu nome é William Leite, sou historiador, professor de História, de Filosofia e teólogo também. E eu vim aqui falar com vocês hoje. Eu estou de Covid e dentro das inutilidades, às vezes das madrugadas, me vi ser relevante e fazer um processo de reflexão com algumas reflexões que tenho feito na minha vida sobre coisas que são importantes, acho ser necessárias, e se ninguém assistir, pelo menos ninguém prestar atenção, queria deixar isso para os meus filhos, para que os meus filhos reflitam sobre isso no futuro. Eu não sei como será o futuro, não que eu acho que eu vou morrer, aliás, já estou saindo do quadro do Covid, mas essa inutilidade aqui me fez poder gastar um pouco de tempo transmitindo isso aqui, tá bom? Então, hoje a minha reflexão, sendo o mais direto possível, é falando sobre o ser humano, o ser humano. E se isso aqui fosse um livro, esse primeiro capítulo desse livro seria Ser Humano versus seus mascaramentos. Não é o ser humano especificamente eu tentando mascarar as minhas mazelas de ser humano, mas é muito mais uma reflexão sobre um mascaramento ou uma analgesia da realidade de quem nós somos. Ou seja, é uma maneira que o ser humano conseguiu desenvolver e que ele conseguiu, aspas, não é um êxito isso, mas de alguma maneira desenvolver por vários caminhos mecanismos que tentam impedir o ser humano de confrontar-se com a sua essência natural, que é ser humano, né? E o que é ser humano? E pensando numa perspectiva dessa maldade do ser humano, desse movimento intrínseco que existe no ser humano, inerente à idade, porque você vai ver isso dos idosos, você vai ver isso nas crianças, mesmo as crianças mais novinhas, elas tendo comportamentos que são comportamentos que a gente, socialmente, nós vamos organizando isso, dizendo isso não pode, mas está ali. Então, parece-me que ser humano, ou deixar o ser humano ser humano, a perspectiva mais animal do ser humano, é uma reflexão que traz para a gente verdades muito rudes para a nossa própria leitura, como indivíduo, como coletividade, como posteridade. E as perguntas, como historiador, eu sempre vejo essas perguntas, as pessoas questionando, né? Tentando buscar uma resposta para a crueldade humana. Então, como uma pessoa consegue estuprar uma criança? Como uma pessoa consegue matar pessoas, cortá-las em pedaços? E como que as pessoas conseguem matar isso? Como que as pessoas conseguem se alegrar quando uma pessoa apanha na rua até a morte? Como as pessoas conseguem se alegrar com alguém sendo assassinado? Como alguém deseja o mal? Como isso não é um mérito de um personagem, isso é um mérito, é uma característica da essência humana. A essência humana é muito má, ela despreza aquilo que não lhe traz qualquer tipo de benefício próprio. E não existe essa questão de, não, essa pessoa é melhor. Ela pode ser, de alguma maneira, modificada socialmente para aprender alguns valores que vão contra a sua própria natureza, mas a natureza de ser humano é uma natureza profundamente rude, egoísta. Ela é hedonista, ela é ególatra, o senso de autopreservação desqualifica qualquer atributo de afeição por outros lados. E por outras pessoas, pelo outro. As pessoas, elas têm uma grande dificuldade de se ver no outro, de ter empatia pelo sofrimento do outro, mesmo que a gente tenha flashes, e esses flashes que eu digo, em nenhum momento eu vou dizer que esses flashes não existam, não é? Na verdade, esse capítulo, essa reflexão, ela não tem nada de motivacional, ela não tem nada de bonito, ela não tem nada de
interessante no sentido de trazer esperança sobre a posteridade, trazer esperança sobre o mundo. Na verdade, é uma reflexão profundamente melancólica da essência humana e de todos os mascaramentos que nós fazemos via comportamentos sociais, via ideologização de o desenvolvimento de uma utopia da natureza humana como uma possibilidade de ser melhor. Então, quando a gente olha, eu vejo as pessoas se perguntando por que as pessoas estão matando outras pessoas só porque elas não professam a mesma fé. Por que as pessoas são capazes de pegar outras pessoas por causa da sua cor ou da sua etnia e transformá-las em escravos? Seja isso não é um mérito dos portugueses, ingleses e belgas que fizeram terríveis experiências na Somália ou no Brasil. Não. Eu estou falando do ser humano. Nós temos essas características na história da humanidade, seja entre os gregos, seja isso entre os romanos, seja isso entre os mongóis, seja qualquer outro tipo de povo. Os povos de todas as épocas, de todos os momentos, do nazismo, do comunismo, de todas as eras, de todas as ideologias, de todas as religiões. E aí a gente começa a perceber que a essência da corrupção ela não está conectada ao ser humano estar em um local. E eu acho que essa reflexão é uma reflexão que a Hannah Arendt fez e por isso foi tão criticada, fazendo uma leitura um pouco diferente, por exemplo, da perspectiva de que se cria, ou que queria se imputar ao nazismo, a crueldade daquele povo, porque isso também faz parte dos mascaramentos da essência do ser humano, é fazer com que o outro, que a crueldade, a maldade esteja no Islã, a maldade esteja no cristianismo, a maldade esteja no ateísmo, a maldade esteja no capitalismo, a maldade esteja nas ideologias políticas, a maldade esteja... Sendo que, quando a gente cai na história, a gente consegue observar que a maldade ela está intrínseca no homem, na essência do próprio homem. E mesmo quando ele tem atributos, e mesmo quando uma conjuntura de normativas sociais, de orientações, por mais belas que sejam, elas são afloradas e divulgadas, elas são muito rapidamente sufocadas pelas ideias, pela própria essência do ser humano, a essência da maldade, a essência da crueldade, essa essência egocêntrica, essa essência animalesca do ser humano em fazer as coisas que lhe apraz. E aquilo que lhe apraz é exatamente propiciar prazer, perpetualidade, benefício próprio, assim por diante. Uma reflexão que as pessoas fazem, e às vezes eu acho um pouco tola. Eu vejo, tola não é no sentido pejorativo de desprezar a esperança ou a utopia, mas é a incapacidade do ser humano de entender, de julgar a realidade do ser humano, além das utopias de mascaramento do nível de desgraça que nós mesmos somos. Então, dessa perspectiva de latência animal que possuímos, desse senso de está bom para mim que morra todos e assim por diante. E esses discursos que vão sendo criados são discursos para amenizar a nossa crueldade. Você vê, por exemplo, quando nós pensamos, por exemplo, na justificativa do capitalismo, de você dizer que uma pessoa que nasceu filha de um traficante, que interiorizou todos os conceitos, você não precisa ser um sociólogo para entender isso, que você é fruto daquilo que os grupos primários, secundários das suas relações sociais, o que Vygotsky mesmo nos ensina, que é o homem resultado das suas relações sociais. Essas relações sociais vão fazendo com que o indivíduo interiorize comportamentos, conceitos, e muito dificilmente ele rompa a barreira de viver em sociedade dentro de moldes normais, porque ele se acostumou a ver os seus pais a reproduzirem aquilo que já reproduziam, muito provavelmente de outros carnavais, como diz o senso comum, a gíria. A gente vê exatamente isso, essa natureza humana se reproduzindo de maneira profundamente cruel.
eu venho de um mundo religioso e eu posso dizer para vocês, sem dúvida alguma, que o mundo religioso consegue ser mais cruel ainda do que o outro, porque ela dá uma dupla violência, ela consegue legitimar. Então, por exemplo, você vai ver, eu tive 2 câncer e é normal as pessoas acharem que os 2 cânceres que eu tive são atributos, são consequências dos meus próprios erros. Então, dos pecados, das separações com Deus, das minhas reflexões críticas, porque, na verdade, o que acontece é que essas pessoas, elas desenvolvem uma teologia para poder justificar aquilo que sai do controle. E aí o que acontece? O indivíduo que já é cometido de enfermidades, como eu que fiz mais de 10 cirurgias, você passa por todo esse processo, ainda você recebe as rotulações, ou seja, as rotulações de que você não tem fé e assim por diante. Você percebe que está intrínseco dentro da natureza humana essa característica de desprezar o outro, né? de alguma maneira não perceber quão malefício aquilo é, não gerar empatia pela necessidade do outro. E às vezes o discurso teológico não é nem para o outro, é para mim mesmo, porque ele tende, de alguma maneira, a dar respostas para que eu continue acreditando de que eu estou fazendo está certo. E de aquilo que eu estou fazendo me levaria para um fim diferente do que o outro está vivendo. Mesmo que isso custe dor no outro. Então, quando as pessoas durante a história diziam como que essa pessoa consegue fazer isso, como que os vikings conseguem entrar e fazer profundos massacres nos seus saques, como que a Igreja Católica conseguiu juntar bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de euros nos seus patrimônios, vendo seus membros morrendo de fome, como que você consegue ver as igrejas evangélicas, pessoas das favelas passando fome e os pastores dizendo, não vou te dar comida porque você tem que ter fé e aquilo que você tem, pega a sua geladeira, vende e traz para a igreja. Quando você olha para essa natureza, quando você olha para políticos que no meio de uma pandemia vão lá e eles pegam e eles roubam o dinheiro dos respiradores, roubam o dinheiro dos respiradores que vão matar, vão salvar vidas. A gente olha para isso tudo e diz assim, esse é o tempo. Não, esse não é o tempo, esse é mais um tempo. E o personagem da maldade, ele não está atrelado ao só o tempo, ele está atrelado à essência de ser humano. Essa insensibilidade à dor do outro, essa miséria de que se eu estou bem, estou tudo bem. As pessoas dizendo, jovens dizendo, poxa, mas a Covid só mata adultos e velhos. Eu estou tranquilo, eu tenho 16 anos, a grande maioria das pessoas que morrem são idosos. E tem alguma coisa errada. E não é com o nosso tempo, não é com o bolsonarismo, ou com o petismo, o esquerdismo, o direitismo. Nós estamos falando que isso não está ligado ao fascismo, ao nazismo, isso está ligado ao comunismo, ou uma religião, ou uma seita, ou supremacistas brancos ou negros, não importa. Isso está atrelado ao ser humano. E quando a Hannah Arendt ela fala exatamente sobre isso nas suas obras, ela apanha muito das pessoas porque não compreenderam que ela não estava, de alguma maneira, fazendo um discurso de defesa do nazismo ou dos nazistas ou qualquer tipo. Ela estava constatando que existem gatilhos históricos, sociais, que disparam em nós a essência que é a essência de ser humano, essência de ser cruel, de ser egoísta, de ser insensível, de conseguir ler tudo a partir da sua própria ótica. Veja bem, até dentro dos processos depressivos, como somos egoístas, as pessoas são capazes de ficar profundamente depressivas, mesmo de processo com uma vida teoricamente muito boa, desprezando a necessidade de outras pessoas que são terríveis. Eu estava lendo um livro do Daniel Goleman, falando exatamente sobre isso, que por incrível e mais triste que pareça, ele escreveu o livro Inteligência Emocional, ele diz assim, por incrível que pareça, uma das coisas que mais dá resultado é você pegar uma pessoa triste e levá-la para constatar a realidade
mais destrutiva, mais violenta, mais triste, mais agressiva do outro, porque de alguma forma isso faz com que ele se equalize no seu contentamento, assim. E pensando já em contentamento, numa outra faceta do ser humano, Rubem Alves dizendo, né, o homem, apesar de ser um ser rotulado, classificado como ser racional, ele é movido pelas suas ausências, aquilo que ele não possui, aquilo que lhe move. E o ser humano, nessa busca incessante pelo o lucro, pelo poder, pelo dinheiro, custe o que custar, passando por cima das pessoas, reflete, de novo, não é um vento do nosso tempo, não está falando de uma ideologia, não está falando de um conceito local, regionalizado, ele está falando de uma natureza humana confrontadora e depressiva. O Bauman tenta trabalhar um pouquinho disso, ele fala sobre esse confinamento, essa capacidade comportamental líquida do ser humano, e eu concordo com ele sobre o fenômeno desse tempo, dessa modernidade líquida, mas a minha reflexão, eu acho que ele também está, e a minha crítica a ele, é que de alguma forma Bauman também está subtraído, mesmo que de maneira inconsciente, ele está subtraído da leitura correta do ser humano, porque ele ainda quer ver que a modernidade líquida fez e tem transtornos no ser humano que fazem com que ele faça coisas horríveis, né? Quando você lê o Amor Líquido, por exemplo, dele, ele deixa isso claro. Mas a minha reflexão, ela antecede ao tempo. O ser humano antecede ao tempo, ele antecede à ideologia, à religião, ao fenômeno histórico no qual ele está envolvido. É lógico que todas essas coisas agravam, elas elucidam, elas maximizam, elas catapultam a essência humana para uma visibilidade muito mais nítida e clara. Mas a essência humana, egoísta, ególatra, fiel a si próprio, ela é inerente a essas coisas, né? E essas filosofias, eu entendo esse fenômeno, na minha opinião, esse fenômeno de mascaramento, de tentar achar alguma filosofia ou algum tipo de pensamento que possa de alguma maneira atenuar a realidade do ser humano. Você jogar na conta de um tempo, jogar na conta de uma ideologia, jogar na conta de um movimento, jogar na conta de um tempo, de uma temporalidade, esses comportamentos que são absurdos para a gente, essa maldade que o ser humano praticou desde as cruzadas, desde do Hezbollah, do exército israelense com os palestinos com os israelenses, e com os conflitos bélicos, os conflitos de gênero, os conflitos religiosos. E a gente tende, por sermos homens presos à temporalidade na qual nós estamos, né, o fruto do nosso próprio tempo, tendemos a analisar o ser humano a partir da temporalidade e achamos inimigos que adulteram o comportamento do homem bom que idealizamos, para poder não colocar na conta do ser humano o que nós somos, e não os reflexos daquilo que constrói aos nossos comportamentos, aquilo que constrói as nossas essências na temporalidade. E essa é um pouco da minha crítica ao Bauman, assim. Então, a gente desenvolve, então, filosofias que são entorpecedoras, são filosofias, a culpa é da luta de classes, a culpa é da exploração do oprimido do opressor para o oprimido, o vilão é o capitalismo, que de alguma maneira ele enaltece a meritocracia, desenvolve um discurso meritocrático para poder justificar os processos de opressão ao mais simples. Tudo isso, para mim, eu não estou dizendo que essas coisas não existam, eu não estou dizendo que essas coisas não maximizem, que essas coisas elas impulsionam a natureza humana a tornar-se ainda mais evidente o seu lado negativo, o seu lado cruel, o seu lado não empático, o seu lado egoísta, profundamente egoísta. Mas o que eu quero dizer é que
essa essência, ela gravitacionou em todos os tempos, em todos os períodos, em todas as religiões, em todas as organizações sociais, em todas as lutas de poder, em todas as lutas de classe, em todas as lutas econômicas. Então o problema não está na temporalidade, o problema não está. Então por que esses discursos surgem? Porque é deprimente. É porque é angustiante olhar para o espelho da existência humana e perceber que o homem é muito mau. Que o homem é muito mau. Que todos os seus apegos e todos os seus sentimentos são de grande, estrondosa maioria maus. Estão atrelados a si próprio e centralizados em si próprio. E eles com o tipo de gatilho certo. Pensando um pouquinho em Foucault, quando o ser humano ele perde um pouco essa perspectiva de ser vigiado e de sofrer a devida punição por aquilo, pela sua infração, pelo relaxamento das suas latências intrínsecas, ele faz o que ele quer fazer. Ele faz o que ele essencialmente é. E o homem essencialmente é mal. E a maldade humana, ela é tão mal que ela precisa de um álibi filosófico, ideológico, uma utopia, um caminho, uma possibilidade, para poder de alguma maneira tentar mascarar a essência maligna. E quando eu digo maligno, eu não estou religiosizando, não. Eu não estou sacralizando de novo, porque senão eu vou estar achando um outro mascaramento. Não, eu estou falando da maldade para o outro, da maldade para o indivíduo. Aconteceu um episódio, eu fazia um trabalho de um projeto social e ia para a rua para poder trabalhar com moradores de rua e assim por diante. E eu cansei de ver as pessoas parando lá os seus carros, dando suas marmitas com o celular na mão, tirando foto para colocar nas redes sociais. Aquilo que Kant dizia, né, que o homem não pode ser o meio, mas ele tem que ser o fim. E o ser humano, mesmo diante de um estímulo profundamente positivo e aparentemente nobre, ele usufrui do homem, da boa ação para si próprio. E essa constatação quase que inevitável de se confrontar com essa natureza horrenda, odienta, belicosa, que é ser humano, faz com que o homem desenvolva os seus mascaramentos, suas filosofias, os subterfúgios, as utopias, as religiões. Então, a realidade nua e crua, que o homem é um animal, um predador que junta milhares e milhares de animais numa fila, num frigorífico, e coloca um animalzinho no meio de uma tala, vem com um revólver de pressão de ar, atira na cabeça daquele animal, aquele animal morre ali, e na mesma hora já vem um guincho que levanta o animal e eles já começam a abrir o animal ali mesmo depois de ser morto, e os outros animais que estão na fila sentindo o cheiro, eu estou falando de boi, os bois sentindo o cheiro e vendo aquela cena não querem entrar naquele local porque eles sabem que eles vão morrer. Nós somos predadores, somos animais e celebramos depois a picanha, e eu não estou fazendo uma apologia aqui ao vegetarianismo, vegano, nada disso, eu estou só dizendo o que nós somos. Somos capazes de colocar 4, 5 galinhas em 1 metro quadrado para viverem a vida inteira lá, com luz o dia inteiro.
para que elas botem ovo até come e bota ovo, ou prender um boi na cabeça diante da comida a vida inteira. Ou como em alguns lugares, em alguns confinamentos, um animal, um porco que nunca na vida vai mudar de ângulo. Ele cresceu assim e ele vai viver assim para sempre, porque o local é tão estreito que ele não consegue voltar. Depois abatemos, depois cortamos esses animais em pedaços, nos alimentamos, e aí a gente fala sobre bondade. Bondade de seres humanos que caçam por prazer. Ver essa realidade. Ver a realidade de filhos que estão na realidade produtivos, vivendo a vida como se amanhã não fosse, se o amanhã não fosse amanhã, que a velhice não fosse daqui, não fosse no outro dia. Colocam seus pais mocosados em uma casa, um asilo qualquer, e esquecem de lá para não ver a maldade que existe dentro deles, de não se preocupar com os pais que deram a vida pelos filhos. A verdade incômoda, desesperançosa, cruel de se observar, ela é tão confrontadora que a gente desenvolve mecanismos. E nós dizemos, é o bolsonarismo, é o lulismo, é o petismo, é o direitismo, é o fascismo, é a religião, essa religião fundamentalista, essa religião, esses caras são assim, esse cara não teve educação, esse cara não teve pai, essa pessoa não teve família. Todas essas coisas podem ser motivos para afloramento daquilo que nós somos, mas isso não altera a constatação de $1 milhão, a constatação que nós não queremos ver, a constatação que nós fingimos não entender, a constatação que nos tira esperança quanto ao futuro, é que o ser humano é mau, é que o ser humano foca em si próprio. Então essa analgesia é fruto de utopias que nós aceitamos para poder dar algum tipo de sentido de vida e de sentido para a nossa existência, a possibilidade de termos alguma coisa. O mundo e confrontar-se com o ser humano é uma grande desilusão, talvez insuportável, talvez a maior desilusão da essência humana. Tá bom, queridos? Por hoje, por essa aula é só. Seguimos para a próxima aula.